Olá, pessoal. Boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Maravilha. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Alberino. Tudo bem? Boa noite, Carlos, Felipe, Juan. Boa noite a todos. Deixa eu só passar esse link aqui para a representante e para os meus monitores. Só um minuto, tá? Prontinho. Muito bem. Cadê a representante? Gabriela, já está por aí? Vou mandar aqui também o link para ela mandar para algum aluno que ainda não tem acesso ao site. Só um minuto também. Pronto. Agora já mandei link para todo mundo. Todo mundo já está devidamente atualizado. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar aqui nossa jornada, né? Nosso segundo semestre do ano e o segundo semestre também para vocês, né? Que vocês estão aí no segundo período. Então, primeiramente, bem-vindos, né? Bem-vindos de volta à CEUNI, mesmo de maneira ainda remota, virtual. Então, sejam bem-vindos aí, recebam o meu abraço mesmo que de longe ainda, né? Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite.
Então Boa noite. A chave do C3, por favor. Então vamos começar aqui nossa aula. Mas antes eu queria ouvir um pouco vocês, né? Tem alguns de vocês aqui que estão com as câmeras ligadas. Então eu queria saber um pouco de vocês antes da gente começar aqui nossa aula. Como foi o período passado? Como tem sido aí para vocês esse momento, né? E qual a expectativa de vocês para esse segundo período, em que vocês não têm só a minha aula de Direito Constitucional, mas tem outras aulas também bastante interessantes e importantes. Então, fiquem à vontade aí para falar. Professor Cedrinho, boa noite a todos os colegas, boa noite, professor. Meu nome é Cedrinho. A gente já se conhece do podcast, né? Do trabalho que a professora passou do podcast, e assim, a expectativa, o primeiro período foi um sucesso, graças a Deus a turma muito unida, todo mundo se ajudando, os professores, na minha concepção, agregaram valor à minha pessoa, e eu estou muito feliz em estar aqui no segundo período e estar agregando valor à minha pessoa e sempre compartilhando. E muito feliz, professor, com a presença do senhor, porque foi muito boas referências que a gente teve de outros professores, e a expectativa é que realmente essas referências superem a expectativa nossa, né? Mas, assim, agradecer, em especial agradecer a CEUNI e agradecer a todos os alunos, né? Alberino, te amo, viu? Satisfação, querido. É isso, professor. Muito bem, obrigado aí, Cedric, pelas palavras. Espero que as boas referências, né, aqui me ajudem nessa responsabilidade que aumenta. Mas estou aqui para ajudar vocês. Quem mais quer falar? O Berino quer falar um pouco? Tá me ouvindo? Me ouve? Bem, como todo mundo já me conhece, né, inclusive o novo professor, né, porque eu era o líder da turma no período passado até determinado ponto, né, então acabou que eu ficando um pouquinho conhecido, e porque em todas as aulas eu acabo ligando a câmera, mesmo nesse momento agora que eu tô com meu filho aqui fazendo um treinozinho de jiu-jitsu, né, aí eu não posso deixar de assistir aula também, né. Mas, enfim, serei seu aluno também consumidor, né? Direito do consumidor lá na frente. Então, nos veremos duas vezes. A expectativa, como o Cedri falou, é a melhor possível, né? O primeiro período realmente foi um sucesso. Graças a Deus a gente, pelo menos a maioria, ou se não todos, passaram em todas as disciplinas. Não vi dificuldade, tá certo? A gente sabe que online as aulas, elas são mais, como é que eu posso dizer, mais fáceis, né? Porque a gente acaba tendo apoio de todos, de colegas, de familiares, enfim. Então torna-se mais fácil. E aí vamos à luta, né? Vamos aguardar o segundo e os demais períodos e rumo aos tribunais, né? Obrigado, professor. Bem, já conhecia o Alberino e o Cedrinho lá da nossa apresentação do podcast, né? Eu já tinha aparecido aqui também para vocês no primeiro período, né, para falar de algumas coisas sobre a coordenação de pesquisa, né, na aula da professora Tatiana. Então, vocês já me conheciam mais ou menos. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a questão da coordenação de pesquisa, que é outra coisa que me compete aqui na CEUNI, né? Tem Stephanie, que está com a câmera ligada aqui. Quer falar alguma coisa, Stephanie? Fique à vontade. O áudio não está aparecendo, vou pedir para ativar aqui, peraí. Quiser falar? Não está saindo o som. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que agora vai. Acho que era questão de configuração aqui. Tem o Jackson, mas ele está dirigindo, eu não vou pedir para ele cometer infração de trânsito, né? Então, deixa ele aí, já já ele chega em casa e, se quiser falar alguma coisa, fala. A câmera da Stephanie travou, qualquer coisa ela fala daqui a pouco. Bom, mas temos aí, então, esse segundo semestre começando,
Como vocês sabem, né, até o dia 30 a gente está de certeza, né, com as atividades remotas. Depois do dia 30 aí fica aquela decisão, mas eu tinha visto que, no caso de vocês, a maioria decidiu por manter as aulas remotas, então, né, particularmente eu também concordo. Então, se é para manter, vamos manter, até porque a gente está passando por um momento agora da pandemia que talvez é o mais tranquilo desde o início do ano, né? Com menos mortes, com menos casos, mas se vocês estão acompanhando aí o noticiário, está chegando a variante Delta, né? Inclusive já tem 2 casos aqui detectados em Alagoas, né? Segundo as notícias de ontem. E essa variante ela é bem perigosa, né? Porque é mais contagiosa e tudo mais. A vacinação está avançando, claro, né? Eu tomei a segunda dose e acho que todos os professores da CEUNI já tomaram a segunda dose da vacina, mas vocês não tomaram ainda, né? Então, tem uma parte aqui dos alunos, principalmente os mais jovens, que ainda não tomaram nem a primeira dose. Então, é bom ter esse cuidado, porque não é só o cuidado com os professores, mas é o cuidado com todos. E não adianta voltar também, né? Naquela ânsia que eu sei que está todo mundo, né, já desgastado de ter tanta aula assim, né, desse estilo, mas não adianta voltar e 15, 20 dias depois ter que voltar para o remoto porque alguém pegou Covid, né? Então, é melhor voltar com plena segurança, né? Então, vamos ver aí como é que vai ficar essa decisão, né, definitiva da direção, mas se for para continuar remoto, estamos aqui para isso, né? Eu já criei, desde o ano passado, todos os mecanismos possíveis e imagináveis para ajudar vocês a ter acesso amplo, total e irrestrito ao conteúdo das aulas, como eu vou mostrar a vocês. Se vocês ainda não sabem, né, vão saber em instantes, né, o que foi que eu criei tanto aqui para ajudar vocês nesse sentido. Então, vocês não ficam desamparados em direito constitucional, nem lá em direito do consumidor também, que vocês vão ver que tem coisa também sobre isso. Mas, enfim. Bom, então, só me apresentando para quem ainda não me conhece, né, meu nome está aparecendo aí, José Claudemir Bezerra Cardoso, sou eu, né, o professor Claudemir. Sou professor aqui da CEUNI já há 11 anos, né? Vou completar 11 anos agora em outubro de CEUNI, então já tem um tempinho aqui. Direito Constitucional já é a minha disciplina aqui já exatamente há esse tempo, né? Eu entrei na CEUNI dando aula de Direito Constitucional, é a minha área, né? Porque eu tenho mestrado em Direito e a minha formação foi em Direito Constitucional no mestrado, então é a minha praia, né? Direito Constitucional 1 é uma das 3 disciplinas, e aí então já apresentando a vocês, né? Essa disciplina tem o nome de Direito Constitucional 1, porque é a primeira parte de uma trilogia. Quem gosta de acompanhar filmes, quem gosta de acompanhar séries, lembra que é uma trilogia, né? São 3 partes, então eu fico com a primeira parte e depois virão 2 professoras muito queridas que vão dar a continuidade ao direito constitucional nos semestres seguintes, a professora Wilaine e a professora Juliana Maia. Às vezes essa ordem é trocada, mas sempre são as 2 professoras que me seguem, né, nos outros semestres com Direito Constitucional 2 e Direito Constitucional 3. Então, eu fico com a primeira parte aqui dessa trilogia. Então, são 3 semestres de Direito Constitucional, essa disciplina tão importante para o direito, né? Porque, como vocês vão perceber, hoje a base de todo o direito vem do direito constitucional, já que a nossa Constituição é a base do nosso ordenamento jurídico. Então, vocês vão precisar bastante do direito constitucional para toda a vida profissional e acadêmica de vocês, como vocês vão bem reparar aqui ao longo das aulas. Pois bem, então deixa eu passar já algumas coisinhas aqui para vocês. Nessa primeira aula é mais uma apresentação, né, de como vai ser a disciplina, como vai ser o semestre, já mostrando a vocês como é a dinâmica aqui das aulas, né, de que maneira vocês vão ter acesso também ao material depois das aulas. Então, fica já tudo bem claro para vocês. Hoje eu já deixo marcadas as datas de prova, já explico a vocês como é que são os trabalhos, quais são os eventos que vão acontecer, que vão valer, né, horas, que vão valer pontuações e tudo mais. As aulas vão ficar gravadas? Todas. Vocês vão ver como é que funciona. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês. Pelo menos as minhas, né? Cada professor tem sua dinâmica. As minhas, aí eu vou mostrar a vocês como é que fica. Deixa eu começar a compartilhar aqui a tela, mostrando a vocês, deixa eu ver por onde eu começo, por aqui, vamos lá. Vou começar logo por essa parte. Então, estão vendo aí, né, os slides? Muito bem, então aí está, né, a apresentação da disciplina, então, Direito Constitucional 1,
nosso semestre começando, meu nome e o meu e-mail para contato, que é o joseclaudemir@gmail.com. Então, sempre que tiverem alguma dúvida, quando for mandar material, como os exercícios, trabalhos, esse é o e-mail preferencial para mandar tudo, né? Porque lá eu tenho como arquivar direitinho e eu tenho também como dar o recebido, porque no sistema da CEUNI não dá muito para ficar respondendo a vocês lá e colocar o recebido, né? E por esse aí eu consigo fazer isso, né? Então, aí a primeira apresentação. Bom, aí vamos a alguns dados interessantes, né? Que eu já vou mostrar a vocês aqui como é que funciona essa dinâmica das aulas. Então, tá aí o meu nome, o e-mail para contato mais uma vez, vai ficar sempre disponível aí para vocês. E só explicando, né, que o material das aulas que eu preparo, ou seja, os slides, os textos, exercícios, outros trabalhos, o conteúdo programático da disciplina, né, que é o plano de ensino, tudo isso fica disponibilizado no portal da CEUNI, esse que vocês têm acesso, né? Então, lá no portal do aluno, né, na parte do aluno que vocês têm acesso, tudo isso vai ficar lá disponibilizado. Vocês viram que eu deixei lá um aviso, né, chamando vocês para a aula de hoje, viram que eu deixei já o plano de ensino e viram que eu já deixei o link para a aula com o link e a senha. Sempre vai ter senha, tá, na nossa aula, para garantir a segurança, para todo mundo, né? Só entrar quem está realmente cadastrado como aluno da CEUNI, né, para a nossa aula. Então, sempre vai ter uma senha, mas essa senha sempre eu vou divulgando lá, e aí vocês, é só colocar a senhazinha que vai ter acesso, é uma senha simples de ter acesso ao conteúdo. Então, já teve uma pergunta aí no chat que eu vi, né? Que era, os slides ficam disponibilizados tudo. Então, os slides vão ficar disponíveis, os textos que eu utilizar, né? Se forem textos extras, exercícios, trabalhos, fica tudo lá, certo? E também o plano de ensino que já está lá, vai ficar o semestre inteiro disponível para vocês, certo? Tem aqui no segundo período, né, em Constitucional, sempre tem alunos desperiodizados. Então, tem Mirla, tem Filadélfia, que eu estou me lembrando aqui, né, que já colocaram aí seus contatos. Então, depois, Gabriela, né, que é a representante, coloca, por favor, as duas no grupo e os outros desperiodizados, que eles ficam tendo acesso também a alguma informação, certo? Já ficam mais integrados, né, à turma, certo? Yasmin também, pronto. São alguns alunos que são desperiodizados, aí vão sempre dando aqui o alô, né, dando o recado para vocês incluírem elas, no caso são as 3 alunas aqui, por enquanto, no grupo, tá certo? E aí, sobre as aulas, né, que eu tinha falado, todas essas aulas são gravadas, então vocês vão, né, estão aí sendo devidamente gravados. Hoje, com essa pandemia, né, a nossa questão de privacidade foi para o espaço, né? Eu, por exemplo, estou aqui no meu estúdio /quarto, né? Estou no meu quarto dando aula para vocês, né? A sala de aula passou a ser o quarto. Vocês estão aí nas casas de vocês, nos locais de trabalho, eu dirigindo no caminho, né? Então tem essa comodidade também, porque quem estava dirigindo não podia assistir a aula presencial, agora pode pelo menos me ouvir. Cuidado no trânsito aí, pelo amor de Deus, para não bater, né? E aí, né, tem essa comodidade, mas tem outras comodidades também que a gente pode fazer aqui, que a gente pode criar para ajudar vocês. Então, as aulas são sempre gravadas, e aí vocês vão ver que, como a gente está no Zoom, e o Zoom é gratuito, vocês já devem ter se acostumado com isso no semestre passado, tem um tempo, né, que a gente tem aqui de 40 minutos para cada pedacinho da aula. Então, esses 40 minutos servem para gravar uma parte da aula, aí vai ter aquele intervalo, né, para poder gravar aqui no computador. Depois eu volto para a segunda parte, se der tempo ainda tem uma terceira parte, porque nossa aula vai até 8h20, né? Então, geralmente eu cumpro o horário à risca. Então, as aulas ficam gravadas e geralmente no dia seguinte eu já vou postá-las para que vocês tenham acesso às aulas gravadas. E onde ficam essas aulas? Essas aulas vão para o YouTube, porque eu tenho um canal lá, e aí vocês já aproveitam, vou fazer a propaganda do canal, vocês já colocam lá, se inscrevem, já ativam o sininho, estou parecendo youtuber, né? Mas isso aí é bom porque, mesmo que o sistema da CEUNI caia, se você está inscrito lá no canal, assim que o vídeo sair, você já está recebendo a notificação para poder assistir. E ele vai ficar lá para você assistir quando quiser e como quiser. E vocês vão ver que lá tem outros vídeos, porque Direito Constitucional acho que tem desde o primeiro semestre de 2020, tem vídeos das aulas mais antigas, tem vídeo do último semestre de 2020,
Semestre passado não teve segundo período, então não tem aula de constitucional do começo do ano. São aulas que, claro, o direito constitucional é dinâmico, então pode ser que já tenha alguma coisa desatualizada, mas se vocês quiserem já adiantar alguma coisa, já ver como é que funciona, né? O meu estilo de aula, já dá uma assistida lá, já ver como é que funciona, né? Deixa eu mostrar a vocês aqui como é que funciona lá. Só um minuto, deixa eu mostrar aqui. Onde está? Pronto. Aqui é o canal. Claudemir Cardoso, né? Já tem aí uns mais de 100 inscritos, né? Que são os alunos, são outras pessoas que já estão me seguindo. Então, vai lá, entra no canal, tem as aulas, já tem aqui divulgação de TCC, divulgação do PIBIC, que eu lancei ontem, né? No Instagram da Coordenação de Pesquisa. Tem as aulas, né? E aí eu já dei aula aqui de direito das sucessões, direito do consumidor, direito constitucional, tem lá as playlists, vocês olham, né? Tem outras lá, palestras que eu já dei e tal. Então, vai lá, assiste tudo, me segue e tá tudo disponível lá. Então, geralmente a aula é na terça, então na quarta entra lá, já vai ter o conteúdo da aula. A aula da quinta-feira vai estar lá na sexta-feira, provavelmente, certo? Então, é assim que funciona. Minhas aulas ficam sempre lá no YouTube disponíveis. Então, é dessa maneira que eu compartilho os conteúdos das aulas. É mais fácil e mais prático para todo mundo, né? Porque todo mundo tem... Hoje, eu acho que uma boa parte tem acesso ao YouTube, né? Então, vão lá, sigam. E aí, está tudo disponível por lá, certo? As aulas. Deixa eu voltar aqui para os slides, para falar mais um pouquinho aqui para vocês sobre essa parte introdutória. Então, já recapitulando, né? O material fica lá no site da CEUNI, as aulas ficam gravadas e vão para o YouTube e ficam lá disponíveis para quando vocês quiserem assistir. Nosso horário, sempre às terças, nesse horário aqui, começando às 6h40, indo até às 8h20, só com aqueles intervalos, né, de uns 5, 10 minutos entre uma parte e outra que vai ser gravada. E nas quintas-feiras a gente está no segundo horário, então a aula começa às 8h30, vai até às 10h, só excepcionalmente que eu pego ali até 10h10, geralmente só na última aula antes da prova, aí é que eu vou mais um pouquinho se precisar de algum assunto, né, para concluir. Senão a gente termina sempre... às 10. Não tem que entrar no portal direto. Também, se quiser, pode entrar lá pelo portal, vai ter o acesso, porque eu coloco o link por lá. E se você quiser, entra direto pelo YouTube. Você vai ter a opção de ir pelo site da CEUNI ou pelo YouTube. Pelo YouTube é legal porque, às vezes, o sistema cai, às vezes você não consegue ter acesso ao sistema da CEUNI, já vai direto para o YouTube e já está lá, né? E aí recebe uma notificação também quando o vídeo novo sair. Aí as aulas remotas para a gente, né, constitucional, vão ser até o dia 26, uma quinta-feira. Do dia 31 em diante, as aulas seguirão o modelo decidido pela direção, com base na decisão da maioria dos alunos de cada turma. Eu já vi que vocês decidiram, a maioria, para manter as aulas remotas. Então, se for assim, se a direção confirmar, ratificar isso, a gente segue com as aulas remotas tranquilamente, né? Por aqui. E aí vejam, né, que eu já deixei todos os meios possíveis para vocês terem acesso. Então, a aula remota vai estar melhor do que a aula presencial, porque não vai ter como gravar a aula presencial e colocar no YouTube. Pelo menos eu não sei se tem como, né? A não ser que tenham criado lá uma nova tecnologia para quando a gente voltar para a CEUNI. Não sei, não tenho essa informação ainda. E aí, falando de avaliações, daqui a pouco eu falo mais disso, né? Eu volto para isso daqui a pouco. Pessoal, até aqui, alguma dúvida, alguma observação? Se tiverem algum comentário, podem escrever aí pelo chat ou podem falar. Está aberta aí para vocês. Deu para entender direitinho, né? A dinâmica dos materiais, dos vídeos. Ótimo. Beleza. Pronto. Então, deixa eu passar para vocês aqui, explicar, né, o plano de ensino. Deixa eu pegar ele aqui. Beleza. Vamos para cá. Aqui, pronto. Então, deixa eu botar. Vocês estão vendo aí o PDF? Plano de ensino? Beleza. Bom, então, só explicando para vocês, né? Essa é uma disciplina de 80 horas, por isso que a gente tem duas aulas, né? 2 momentos ali durante a semana, terças e quintas, né? Sempre nesses horários aí que eu falei para vocês. Nossa carga horária vai ser toda em sala de aula,
sala de aula remota, né? Então, temos aí as 80 horas preenchidas totalmente em sala de aula. E aí temos um resumo aqui na ementa, né? Vocês têm aí uma base do que a gente vai ter, né? Como a nossa disciplina. A gente começa vendo as noções gerais de direito constitucional, depois a gente vai estudar a Constituição, né? Seus conceitos, concepções, classificações. Depois a gente vai passar um percurso histórico sobre as constituições brasileiras, né? Desde a Constituição escravocrata do Império até a nossa atual Constituição pluralista, democrática. Isso é um momento de grave crise, né? Já que hoje a gente viu, né, coincidentemente, no dia da aula de Direito Constitucional, a gente observou aí, em Brasília, uma patética tentativa de demonstração de força que foi ridícula, né, e só mostrou aos outros países como é fácil de invadir o Brasil, porque só tem um monte de tanque velho lá que solta fumaça preta e só serve para matar, talvez, o mosquito da dengue, né? Olha lá. Então, nesse dia, né, em que o presidente tenta afrontar as instituições mostrando tanques de guerra, né, é esse momento que a gente está vivendo em que a nossa Constituição está passando por uma grave crise. E não é só isso, né? Porque lá no Congresso também, né, estão tentando passar mudanças lá no sistema eleitoral para entrar o tal do distritão. Então, de todos os lados tem alguém tentando dar uma, né, quebrada na força da Constituição. Então, a nossa Constituição está sofrendo bastante. Não é de hoje, já vem isso desde muitos anos atrás, né? Esse momento de crise, só que agora a crise vai se agravando, já que a gente tem um presidente que fica dizendo, não sou eu que estou dizendo, foi ele que disse, né? Que, né, logo, logo vai jogar fora das 4 linhas da Constituição. Então, se ele está dizendo isso, não dá para confiar que a nossa Constituição vai ser respeitada a longo prazo ou até a curto prazo, enfim. Depois a gente vai ver a supremacia da Constituição, esse tema super interessante. Constitucionalismo, a evolução dessa ideia, né, sobre o constitucionalismo, poder constituinte, direitos fundamentais e direitos humanos, uma noção, né, sobre direitos humanos, porque vocês depois vão ter essa disciplina, direitos humanos, e aí a gente vai ver os direitos dos afrodescendentes, povos indígenas e outras minorias, princípios constitucionais e ordem jurídica, interpretação constitucional, valor normativo e simbólico das normas constitucionais. Aqui os objetivos da disciplina, né, como objetivo geral, temos estudar as teorias que fundamentam a origem e consolidação da Constituição como norma fundamental do Estado democrático de direito, estimulando a compreensão crítica dos alunos com base na atual realidade constitucional nacional e internacional, através da apresentação das mais variadas visões políticas, sociológicas e filosóficas relacionadas à matéria. Uma coisa importante a ser destacada logo de início é que o direito, né, vocês já estão sabendo bem disso, porque já passaram pelo primeiro período, já viram que existem disciplinas, né, que são lá vistas e outras que vão aparecer aqui também no segundo período, que não são especificamente do direito, né? Muita gente tem essa ilusão, eu vou estudar direito, eu já vou começar estudando, né, lendo as leis, o Código Civil, o Código Penal, a Constituição. Não é bem assim, né? Porque tem as disciplinas que servem ali, as chamadas propedêuticas, né, que vão servir como base para todo o direito. Então, vocês estudaram lá a filosofia, né, no primeiro período, estudaram a sociologia, agora vão estudar aqui no segundo período antropologia, a teoria do Estado democrático, né, que é a antiga ciência política. Então, tem outras disciplinas, história do direito, então tem outras disciplinas que vocês vão ter aqui que vão servir de base para todo o curso. E o direito constitucional, né, como o direito em si, não é uma ilha isolada, né? Nós precisamos de outras disciplinas, nós precisamos da ajuda de outras ciências para que a gente possa ter uma visão mais ampla sobre o mundo e sobre a nossa sociedade. Por isso que vão aparecer aí variadas visões políticas, sociológicas e filosóficas. Não foi à toa, então, que vocês estudaram lá filosofia, sociologia e vão estudar agora, né, também questões relacionadas à ciência política. Por isso, porque é fundamental, é importante estudar o direito constitucional e a Constituição sob essa perspectiva, já que o direito não pode ser visto apenas como a leitura fria da lei. Precisamos estudar outras questões, né, outros pontos que vão fundamentar a nossa lei fundamental, a chamada Constituição, certo? Então, desde o início, que fique logo claro que a gente não vai estudar o direito constitucional isolado das outras disciplinas.
nós precisamos de várias outras disciplinas, de todas, né, que vocês já estão estudando, para que a gente fundamente melhor as nossas ideias em relação à Constituição e ao direito constitucional em si. Em relação aos objetivos específicos, nós temos aí fornecer aos alunos a ferramenta do próprio pensar, através de uma análise crítica dos principais posicionamentos sobre o direito constitucional. Então, aqui não é só um momento de dar aula e de apresentar a vocês os autores e passar adiante. Não. Aqui sempre, né, eu vou trazer pontos positivos, pontos negativos, possíveis críticas que são feitas ao determinado autor, certo? E até outros posicionamentos que não são necessariamente da doutrina, mas que já apareceram em tribunais, ou são posicionamentos que, né, não condizem com a própria realidade da sociedade brasileira ou a própria realidade da sociedade mundial. Isso também a gente vai ver bastante aqui, porque essa primeira parte do direito constitucional é bastante teórica, então a gente vai estudar bastantes autores e vamos ter também essa visão crítica sobre eles. Interpretar autores relacionados ao direito constitucional e seus conceitos correlatos, é justamente isso. Como essa primeira parte do direito constitucional é muito teórica, então a gente vai estudar vários autores e vamos interpretá-los, vamos, claro, relacionar essas teorias com outras, vamos ter essa visão mais ampla, mais completa sobre a visão de cada autor que a gente for vendo aqui no Direito Constitucional 1. Investigar questões atinentes à efetividade das normas de direito constitucional na sociedade, isso é fundamental, né? A gente vai analisar aqui, não tanto agora, né, do Direito Constitucional 1, mas ao longo dos 3 semestres de Direito Constitucional, vocês vão ver bastante as normas de direito constitucional e vão analisar se elas estão realmente tendo efetividade, se elas estão sendo cumpridas pelos governantes e se nós, cidadãos, estamos desfrutando, usufruindo dessas normas, se elas realmente estão nos beneficiando, se realmente estão sendo respeitadas, se os nossos direitos realmente estão sendo garantidos. Isso é fundamental para a gente entender até que ponto chega a questão da força da Constituição, da força normativa e da sua capacidade de se impor à sociedade, né? As condutas da sociedade e também as condutas dos governantes. Estudar os posicionamentos do Supremo Tribunal Federal para uma melhor fundamentação dos aspectos teóricos e práticos atinentes à disciplina. Aqui a gente tem um tribunal específico, né, que serve bastante como base para o direito constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele é o nosso tribunal constitucional, né? As principais questões relacionadas à interpretação da Constituição passam pelo STF, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vai precisar sempre recorrer, ou quase sempre, recorrer ao Supremo Tribunal Federal para a gente ver como o nosso Supremo tem agido em relação a determinadas situações. Agora, né, nesse primeiro período, nem tanto, mas no segundo, no terceiro período de constitucional, ou seja, terceiro ou quarto período de vocês vão ver mais essa questão dessa análise sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em relação a determinados pontos relacionados à interpretação da Constituição. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. Cada cá uma lágrima. Teoria do Estado, sim, né, eu tinha falado, né, que é a parte da ciência política. Então, o direito constitucional traz vocês agora, né, vai ser uma das disciplinas, né, que vai trazer vocês para o direito propriamente dito, ainda não tanto para ler trechos da lei e tal, mas a gente vai ter essa visão mais aprofundada sobre o direito. Aqui nesse número 4 do plano de ensino tem a descrição do que vai ser visto ao longo do semestre. Essa ordem, claro, ela pode variar. O ritmo das aulas é ditado de acordo com cada turma, né? Em alguns momentos, em algumas turmas, eu consigo dar o assunto mais rapidamente, em outras é preciso dar o assunto mais devagar. Isso porque vão aparecendo dúvidas, vão surgindo debates, que são sempre necessários, que são sempre interessantes. Então, não necessariamente eu vou sair correndo aqui e dando o assunto assim, né, de forma, né, desabalada, não. Aí a gente vai no ritmo da turma. Então, é uma previsão do que pode ser dado
né, na primeira unidade do que pode ser dado na segunda. Pode ser que eu até passe disso na primeira unidade, pode ser que eu, né, vá um pouco mais devagar. Mas isso depende de cada turma. E o importante, eu sempre digo isso, é que o conteúdo seja bem dado e que vocês consigam compreender e captar o que está sendo dito aqui, né? Porque nem sempre é fácil, numa aula remota, estar captando, né, um monte de coisa. Então, vamos no ritmo que a turma, né, conseguir acompanhar. Então, aqui está, né? A gente vai começar nessa semana, nas primeiras aulas, vendo a parte mais geral, né? Então, vamos ver origem, conceito, objeto, natureza jurídica, fontes, o direito constitucional como ápice dos ordenamentos jurídicos e essa relação do direito constitucional com as outras áreas do direito e as outras ciências. Depois, a gente segue para analisar a Constituição, ainda de maneira mais teórica, né? Conceito, concepções, classificações, a evolução constitucional, depois a supremacia da Constituição, a evolução do constitucionalismo. Então, basicamente, a gente deve chegar até a primeira prova nesses assuntos. Para a segunda prova, chega poder constituinte, direitos fundamentais e direitos humanos, com todos os detalhes, né? Princípios constitucionais e ordem jurídica, interpretação constitucional com os métodos clássicos e os novos métodos de interpretação, usados hoje pelo Supremo, valor normativo e simbólico das normas constitucionais, falando sobre um conceito de um autor pernambucano, né, mas que hoje tem reconhecimento internacional, que é o Marcelo Neves, falando sobre constituição simbólica, força normativa da Constituição e os valores normativos de ordem e progresso, será que realmente estão sendo seguidos? Então, são outras coisas que a gente vai vendo aqui ao longo do semestre. Aqui a caracterização da metodologia, né? A metodologia a ser usada em sala de aula mesclará aulas expositivas com apresentação crítica a partir do estudo da teoria e de casos contextualizados com a realidade atual brasileira e internacional, leitura e análise de textos, realização de pesquisas visando aprofundar as discussões referentes ao conteúdo abordado. Então, aqui a gente tem as aulas. Nessas aulas sempre eu vou trazendo, né, pontos aí para reflexão, para debate. A gente não pode esquecer da nossa realidade lá fora, né? Então, a realidade brasileira, a realidade internacional, isso vai repercutir bastante aqui nas teorias, né, e nos pontos que eu for trazendo. A leitura e análise de textos. No curso de Direito é fundamental que todo mundo, né, não necessariamente goste de ler, mas que saiba, né, ler e interpretar as coisas direitinho, né? Não necessariamente você precisa amar a leitura, mas vai ter que aprender a gostar de ler, né? Se você ainda não gosta, tem que começar a praticar esse hábito da leitura, porque direito é leitura, né? Vocês vão ficar lendo a vida toda, a gente lê a vida toda, a gente estuda a vida toda. Até quando for atuar como advogada, né, como advogado, promotor, promotora, juiz, juíza, delegado, delegada, etc. Vai precisar ler processo, né? Vai precisar ler a lei, vai precisar fazer leituras da doutrina. Então, é necessário criar esse hábito. Então, se você ainda não tem o hábito da leitura, vá criando. Comece lendo aquilo que você gosta e vá pegando o jeito, né? E vá também começando a incluir na sua rotina as leituras de direito. Então, é importante essa leitura dos textos e, para isso, é importante ter um livro base, algo, né, que possa servir como guia para vocês. Não só ficarem lendo os slides que eu vou passar, resumos, etc., mas também para que leiam livros, porque é importante ler o que a doutrina coloca aqui como fundamentos importantes para o direito constitucional. Então, pesquisas também a gente tem, mas as pesquisas na fase remota de aula que a gente tem são mais raras, né? Geralmente eu passo exercícios, mas nos exercícios tem sempre alguma coisinha boa para vocês pesquisarem. Pessoal, falta menos de 1 minuto aqui para terminar a primeira parte da aula, então vou dar aquela pausa estratégica para a gravação. Me aguardem aí que já já eu volto para a gente continuar, tá certo? Então, até já.